Nós estamos falando a respeito dos circuitos transistorizados, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Esse material eu já coloquei lá no Moodle também, tá? Então, só recapitulando brevemente o que a gente estava falando na aula anterior, né? Então, eu gostaria, assim, que vocês fixassem bem a questão do emprego do transistor, né? No caso, a gente pode utilizar esse dispositivo nas nossas aplicações como um circuito amplificador. Então, nesta condição, o que vocês têm que observar, né? O que vocês têm que observar? Só um momentinho aqui, pessoal. Então, o que vocês têm que observar? Que o transistor tem que estar trabalhando na região linear, para ele poder funcionar como amplificador, né? E nesta condição de que ele está trabalhando na região linear, hoje a gente vai ver como determinar isso, né? Vale, então, essa equação aqui, que a corrente de coletor é beta vezes o HFE vezes a corrente de base. Uma outra forma de trabalhar com o transistor é como chave, né? Então, o transistor vai trabalhar apenas em duas situações, ou ele vai estar cortado na região de corte, significa que a corrente de coletor é nula, ou ele vai estar na região de saturação, e vai existir, então, uma corrente de coletor, só que essa corrente de coletor não vai respeitar exatamente que IC é beta e B, ou a relação entre IC e B vai ser menor do que o valor beta. Tá? Vamos dizer que o transistor tenha ganho 100, na região de saturação ele pode ter ganho de corrente 30, para aquilo que a gente quer fazer o acionamento dele. Tá? Então, como amplificador, ele vai estar trabalhando na região ativa, e aí vale este equacionamento. E quando ele estiver trabalhando como chave, então, esta equação não vai mais ser verificada. Então, se o cara quer polarizar o transistor como amplificador, ele tem que ter certeza, né, de que ele está trabalhando nessa região. E a mesma coisa, vice-versa, quando ele estiver trabalhando como chave. Então, a gente viu na aula passada, né, que eu posso fazer um modelo simplificado, né, para fazer o equacionamento das correntes e tensões em cima do transistor, né, aproximando, então, o transistor por uma fonte de corrente controlada por corrente, tá? Então, a saída, que é a corrente de coletor, depende da corrente de base, vezes um ganho, né, que é o valor do HFE ou do beta, e existe entre a base e o emissor uma fontezinha de tensão chamada VBE, e essa tensão depende do tipo de transistor que vocês estão utilizando, tá? Se o transistor for do tipo silício, a tensão VBE é uma, se for germânio é outra, se for galho é outra, ou seja, cada tipo de semicondutor que é utilizado na construção do transistor, né, afeta, de alguma forma, essa tensão VBE. A gente supõe, né, que esse valor aqui é fixo, mas hoje a gente vai ver, né, hoje eu vou demonstrar até para vocês, que essa tensão varia aqui, tá? Então, para nós, né, é difícil a gente fazer um equacionamento diferente, né? Então, portanto, a gente sugere, né, supõe um valor fixo, né, e calcula, então, né, faz uma aproximação do estado em que vai estar ou o circuito amplificador ou o circuito chaveador, tá?
Se o cara quer com exatidão, bom, aí ele tem que colocar o modelo no simulador lá para então considerar as correntes e tensões que têm um comportamento exponencial. Tá? A gente viu também, né, na outra aula, né, que eu posso trabalhar com o transistor em três configurações, padrões, né? O circuito de base comum, o circuito de coletor comum, ou seguidor de emissor, e a configuração mais usual, né, mais comum delas, a configuração emissor comum. Então, no início eu mostrei para vocês um circuito desse tipo, utilizando duas fontes, né, uma fonte na entrada, na base, vamos dizer assim, e a outra na saída, né, uma fonte no coletor, né, e então indicando aqui as correntes envolvidas, né, a corrente de base, a corrente de coletor e a corrente emissor, né, e as relações entre elas, né, IC é beta IB, e IB mais IC é o valor de IA. Eu posso representar esse mesmo circuito e ter o mesmo comportamento fazendo uso de apenas uma fonte de alimentação, né? Então eu mudo de a notação de VC para normalmente eles usam VCC, tá? Então é a tensão que alimenta tanto a saída quanto a entrada, né? Para ter o mesmo comportamento, o mesmo ponto de funcionamento, basta trocar o valor do RB, né? Uma vez que VC é diferente supõe-se, né? Diferente do VB. Então, nessa situação, se eu trocar o RB, esse circuito aqui é equivalente a esse, utilizando, então, uma única fonte de alimentação. Também falei para vocês, né, que a gente tem que ter um cuidado, principalmente quando eu estou fazendo uso de amplificador e de circuito chaveador, né, com a questão do transistor estar trabalhando numa região segura, né? Então, eu indiquei para vocês, né, que essa região segura, né, que seria a figura interna desse desenho aqui, né, ela tem que respeitar três condições, né? Uma é que ela não deve ultrapassar, né, o transistor não deve ultrapassar a corrente máxima permitida para ele. Então, isso mais ou menos é óbvio, né? O circuito queima com excesso de corrente, né? Então, esse é uma coisa que a gente, mesmo não tendo estudado, vamos dizer assim, profundamente, né? Não parece ser uma coisa, não parece ser uma coisa, assim, muita novidade, né? Agora, um outro detalhe, sim, é uma novidade, né? O transistor pode queimar por simplesmente excesso de tensão, sem ter corrente. Pode ser até a corrente nula, desde que ele ultrapasse esse limiar aqui, né? Ele vai queimar não por excesso de tensão, mas desculpe, não excesso de corrente, mas por excesso de tensão. E a terceira situação que o cara tem que observar, né, é que a potência dissipada em cima do transistor, né, não pode ultrapassar a potência máxima, né? Então, esta curva aqui, eu tracei ela considerando apenas os pontos da tensão VCE, função da corrente IC que eu jogo no transistor. Então, para cada valor de corrente, vai ter um valor de tensão correspondente, né? Vai ter um IC, vai ter um VCE, e o produto desses dois pontos dá um ponto dessa curva aqui, da curva de potência máxima. Se o teu transistor estiver trabalhando abaixo desta curva, né, então ele está trabalhando numa região segura. Só para esclarecer, né, a curva de potência máxima, aqui eu aproximei ela, né, pelo produto VCE vezes o IC. Mas, na verdade, ela é VCE vezes IC mais VBE vezes o IB. Como essa parcela aqui é muito menor do que essa, normalmente a gente faz a aproximação dessa forma. Mas se o cara quiser fazer a coisa com mais exatidão, né,
então ele tem que considerar também essa parcela aqui de potência aí do transistor. Tá? Então, levando-se em consideração tudo isso, né? Então, se eu conseguir polarizar corretamente, o transistor tem que trabalhar, então, dentro desses limites aqui que estão colocados. Ok? Até aí tudo bem, pessoal? Quando tu diz que dá para queimar por tensão, é uma tensão muito maior ou tipo 12 volts já seria o suficiente? Boa, Fernando. Na verdade, isso consta no datasheet do transistor, mas não é uma tensão assim, não pensa que é 5.000 volts ou coisa do tipo. Às vezes um transistor, ele pode ter lá 50 volts, 45 volts já é suficiente para queimar ele, tá? Então tem que consultar o datasheet, né? Então, às vezes, o cara diz, pô, mas eu nem liguei o negócio, só alimentei o circuito e já pifou, né? Pifou por causa disso aqui, tá? Então, o cara tem que respeitar isso aí para não ter nenhum tipo de problema, né? Então, mesmo não consumindo corrente, né, ele pode queimar por excesso de tensão, tá bom? Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo. Muito bem. Vocês conseguem ver o PowerPoint aí? Ainda tá na folha aqui para mim. Aí na folha. Deixa eu... E agora? Agora foi. Ok. Então, continuando, né, do que a gente estava discutindo ali, né? Então, a gente pode representar o transistor, né, com o modelo simplificado dele, né? Então, como sendo uma fonte de alimentação, uma fonte de tensão VBE e uma fonte de corrente controlada, né, beta e B. E com isso, né, então, a gente consegue fazer o equacionamento do ponto de trabalho, né, do circuito transistorizado. A gente vai supor para o transistor que a gente usualmente utiliza aí, que é um transistor de silício, né, que o VBE vai ser 0,7 volts, né, e o beta, se eu não comentar com vocês nada diferente, a gente supõe o beta igual a 100, tá? Então, esse seria o modelo standard e até o modelo que vocês têm dentro dos simuladores aí que hoje eu vou mostrar para vocês. Então, vamos imaginar esse circuito aqui, um circuito, uma configuração emissor comum, né, o circuito de polarização fixa, e eu quero então determinar qual é o valor da corrente de base, a corrente de coletor, né, e verificar, né, se esse cálculo que a gente está fazendo se comporta bem, né? Então vamos testar também no simulador para ver o que é que ele tem a nos dizer, né? E estabelecer aqui um, uma medida de erro, né, entre o que a gente está calculando lá e o que está sendo simulado. Então, se eu for fazer o equacionamento disso, né? Então, eu vou fazer, primeiramente, a análise da malha base emissor, né? Então, retirei o resto aqui do circuito, não importa. Então, eu tenho que a tensão, tanto do coletor quanto a de base, né? O VCC, é 3 volts. Tem um resistor de 1 mega, um transistor agora, então, com o beta igual a 100 e o VBE igual a 0,7. Então, para eu calcular a corrente IB, né, basta seguir a malha aqui, né, eu vou chegar à conclusão, né, então, que o IB vai ser o VCC, 3 volts, menos o VBE, 0,7 volts, dividido pela resistência de base, 1 mega ohm. Se eu calcular isso aqui, né,
eu vou chegar, então, que a corrente de base é 2,3 microamperes, né? E se eu, então, eu tenho que o beta é igual a 100, né? A corrente de coletor vai ser, então, 100 vezes maior do que essa aqui, né? Então, seria algo como 230 microamperes, tá? Então, eu vou simular esses circuitos no Tina e no Proteus, tá? Eu sugeri para vocês, então, instalarem o simulador no computador de vocês, aí para vocês também testarem esse circuito, tá? Então, mostrando aqui, né, o simulador, né? Vocês conseguem ver o Proteus aí, pessoal? Sim. Então, eu vou começar um projeto novo aqui. Por exemplo, vou dar esse nome aqui para o projeto. Então, o Proteus começa com as folhas tudo em branco, tá? Então, se eu, para o meu circuito, o que que eu vou precisar montar? Eu vou precisar ter uma fonte de alimentação, um transistor e 2 resistores, tá? Então, eu tenho que pegar esses componentes no estoque, tá? Então, eu clico aqui em Component Mode, tá? Em PIC, e aí escrevo o que que eu quero pegar, né? Então, um transistor NPN é o que eu estou precisando agora, né? Então, é só clicar que ele acrescenta na no meu hall de componentes aqui, né? Eu preciso de uma bateria, então eu vou botar aqui um cell aqui para utilizar a fonte de alimentação. Não é o tem várias formas de se alimentar o circuito. Eu gosto de usar a bateria como exemplo, porque dá para ver no circuito, mas tem outras formas de alimentar no Proteus. Né? E um resistor. Então, eu vou dizer que esses 3 componentes aqui me bastam para o circuito. Então, eu vou colar os componentes aqui. Eu vou dar um zoom para enxergar melhor aqui. Então, eu vou ter aqui um resistor no coletor. Para girar o componente, basta clicar no mais, tá, pessoal? Eu giro o componente. Então, é a resistência de base, outra é a resistência de coletor e a minha fonte de alimentação. Né? A bateria está aqui. Então, agora eu vou fazer as conexões. Né? E agora tem que ligar o GND, tá? Para ligar o GND eu posso vir aqui em Terminais Mode, tá? Pegar o ground aqui. E aí ligo aqui os componentes. O resistor de base, eu estava ali supondo 1 mega. O resistor de coletor, eu estava supondo 100 ohms. E a fonte eu deixei lá com 3 volts. Então está aqui montado o circuitinho, tá? Então, olhando assim, tá, pessoal, o circuito não tem nenhum instrumento aqui, né? Mesmo assim dá para simular
o comportamento do circuito, depois eu vou acrescentar os instrumentos também, né, para fazer a medição, né? Mas assim já dá para fazer a simulação do circuito. Se eu clicar aqui em Run, aqui, né, o circuito está simulando aí, né? Se eu der um pause aqui, tá, pessoal? Vir aqui em cima do transistor e clicar em cima dele, tá? O simulador, então, vai congelar ali, né, o ponto de trabalho no momento que eu pausei ali a simulação, né? E aí, quando eu clico em cima do componente ali, então ele me indica ali o que é que está acontecendo naquele momento em que eu parei a simulação. Vocês conseguem enxergar aí a janelinha de diálogo aí, pessoal? Sim. Tá, o IB ali está em 2,26 microamperes, né? E eu tinha calculado aqui, né, tinha calculado aqui no, no tinha calculado aqui no circuito aqui 2,3 microamperes. Vocês estão vendo aí o PowerPoint? Não. Né? Eu tinha calculado aqui, então, 3 menos 0,7 sobre 1 mega, né? 2,3, né? E deu ali 2,26, o que é bastante próximo. Tá? Então, eu mostrei ali para vocês, né, que simulando ali, né, o circuito, eu posso simular ali, então, dando um pause e clicando em cima do componente, e aí ele vai me indicar ali, ó, os valores das leituras, tá? Isso às vezes não é muito prático, né? E o que eu posso fazer para melhorar, né, é colocar aqui os instrumentos, né, os voltímetros e os amperímetros necessários ali para fazer, então, a medida, né, das correntes e das tensões de uma forma mais direta. Então, eu vou na ferramenta de instrumentos, escolho o voltímetro DC e o amperímetro DC, né? O único cuidado que eu tenho que ter, né, é que o amperímetro tem que estar em série, o voltímetro tem que estar em paralelo com a medida, né? E, então, fazer até o mais adequado seria fazer um circuito botando 2 amperímetros e dois voltímetros. Cuidado, tá, pessoal, quando vocês colocarem o voltímetro e o amperímetro para eles estarem na escala adequada, tá? Então, o voltímetro começa na escala em volts, né? E dependendo da situação que vocês têm, a tensão é tão pequenininha lá que pode não aparecer aqui o resultado. A mesma coisa o amperímetro, né? Então, escolham a faixa mais adequada, né? Se vocês botarem aqui em amperes aqui, né, o amperímetro, né, vai dar 0 amperes aqui, né? Porque a corrente na base aqui é bem baixinha, né? 2,26 microamperes, tá? Mesma coisa aqui na corrente de coletor, só que ela é 100 vezes maior, né? Então já boto aqui na faixa dos miliamperes. Poderia também ser dos microamperes, tá? O medidor indica, né, quando há excesso quando ultrapassou a escala do instrumento, tá? Então, eu posso vir aqui no circuito e alterar, então, a medição. Vocês estão vendo agora no simulador, né? Sim. Ok. Então, eu posso vir aqui, ó, pessoal, na aba aqui dos instrumentos, escolher aqui
o amperímetro. Então, por exemplo, vou botar ele aqui. Como ele tem que ficar em série, eu vou abrir o circuito aqui, né? O positivo do amperímetro tem que ser onde entra a corrente, então a corrente sai da fonte de alimentação e entra nesse pino aqui. Então, esse aqui é o mais do amperímetro. A mesma coisa no coletor, né? Vou botar também. Opa, botei errado aqui. Botei um voltímetro, é um amperímetro. Como eu falei para vocês, tá? Cuidado com a escala, tá? Ele começa em amperes, né? Então, a corrente é muito pequena, né? Se eu simular aqui, né, vai dar zero, né? Tá? Então, para escolher a escala correta, clique em cima do instrumento lá, né? E aí o display range aqui, né? Escolho aqui, então, vou botar microamperes para a corrente de base e miliamperes para a corrente de coletor. Poderia ser microamperes também, tá? E aí, se eu simular aqui, né? Então, deu 2,26 microamperes na corrente de base, né? E 230, né? Ou, na verdade, 226 microamperes, né? 0,230 miliamperes. Tá? Como ele só tem 2 dígitos, ele arredonda aqui, né? Então, se eu botar aqui em microamperes, né? Vai dar aqui, ó, 226 microamperes. Tá? Então, está próximo do cálculo que eu havia esperado, tá? Mas não deu exato, né? Por quê? Porque o, o modelo, né, é um modelo bem simplificado do transistor. Então, eu vou botar aqui um voltímetro aqui para medir a tensão entre base e emissor, tá? E vou botar um voltímetro para medir a tensão entre coletor e emissor. Então, seria algo assim. Então, agora eu tenho todas os parâmetros mais importantes do circuito, tá? Então, tem as correntes e tensões, né? Então, vejam lá, pessoal, por que não deu aquilo que a gente esperava? Ó? O VBE deu ligeiramente diferente, ó, deu 0,74 volts. Se eu botar aqui em milivolts, até dá para aproximar melhor aqui a leitura. Deu 736 milivolts, quando o modelo supõe, então, que a medida deveria dar 700 milivolts. Tá? Então, por isso que alterou aqui a corrente de base, né? A queda de tensão é menor, e a corrente de coletor, né? Porque a corrente de base não é a esperada, então 100 vezes 2,26 é 226 microamperes. Ou seja, o beta do transistor é 100, tá? Só que a corrente de base não é a que a gente esperava, né? Pouca coisa menor. E
por isso, né, que a corrente de coletor também é ligeiramente menor. Então, no Proteus ali eu consigo, então, medir, né? A mesma coisa eu posso fazer aqui no Tina, né? Não sei se você já tinha utilizado esse simulador aqui, eu vou mostrar para vocês também. Vocês conseguem ver aqui o simulador, pessoal? Não está aparecendo, professor. Não tá? Deixa eu... E agora? Agora sim. Ok. Então, o Tina, o simulador é parecido, tá? Então, na aba Basic aqui, eu vou ter as coisas mais comuns aqui, resistor, capacitor, a fonte, o terra, voltímetro, amperímetro, tá? E nos semicondutores aqui, então, eu vou ter aqui os transistores, diodo, etc, tá? Então, eu vou colar aqui um transistor aqui, eu vou dar um zoom aqui para melhorar aqui. Então é o mesmo modelo que usa lá o Proteus, né? O beta do transistor é de 100 vezes, tá? E agora, então, eu vou montar aqui o circuito. Cada vez que eu quiser colocar um componente, eu tenho que ir lá na aba e clicar em cima do componente. Para rotacionar é a mesma coisa, eu clico o botãozinho de mais, ele gira, tá? Então, vou colocar aqui um resistor na base. De novo, ó, clico lá, um resistor no coletor, a minha fonte de alimentação e o circuitinho de terra aqui, tá? Então, eu vou fazer as conexões aqui do circuito. Depois eu ajusto os valores dos componentes. A fonte de alimentação eu vou botar 3 volts. O resistor eu vou botar aqui 1 mega. E o resistor de coletor 100 ohms. Ok? Então, o Tina é um pouco diferente do Proteus, tá? Eu posso simular ele aqui, vindo aqui em ferramenta de análise DC, e pedindo aqui para ele me calcular aqui, geral, a tabela com os resultados, né? Então, ele monta os nós aqui, bota as correntes e tensões que ele calculou ali. Vocês conseguem enxergar aí, pessoal? O resultado da simulação? Sim. Sim. Tá, então aqui, ó, pessoal, o IR1, ó, que é o resistor da base, nesse simulador ele deu 2,39 microamperes. No Proteus ele deu 2,26, tá? Então tem cada simulador lá tem um modelo próprio para o componente, tá? Então pode haver uma discrepância, tá? Uma diferença de resultados, tá? Então a corrente de base deu 2,39, a corrente de coletor deu 239, evidenciando então que o beta do transistor é de 100 vezes.
Tá? Então, eu posso usar essa análise nodal aí, né, para medir, então, as correntes e tensões aí do circuito. E eu posso vir aqui, né, e romper aqui o circuitinho aqui e botar, então, o instrumento aqui, né, o amperímetro. Fazer a conexão aqui. E aí vim aqui no menu onde estão os instrumentos do simulador, tá? E aí pegar aqui multímetro. E aí, então, poder fazer a leitura. No caso, eu quero medir corrente. E aí, então, vocês vão escolher qual instrumento que vocês estão medindo. No caso aqui, ó, ele está indicando, não sei se vocês conseguem enxergar aí, tá? Ele está indicando que vocês estão medindo o amperímetro AM2, tá? Seria a corrente de coletor, 239,3 microamperes, tá? Se eu vier aqui, eu posso escolher o outro amperímetro, né? Então, ele escolheu agora o AM1, né? 2,39 microamperes. Então, eu posso fazer, então, a análise do circuito olhando uma tabela, né? Ou acrescentando os instrumentos e utilizando isso aqui como se fosse, então, uma montagem, né? Que a gente faz lá no laboratório, lá, e medindo, né? Com os instrumentos, né? Vendo o que ele está indicando no painel. Tá? Então, são dois jeitos aí de se trabalhar essa questão. Então, depois... Sim? Tem como pôr outras formas de onda de entrada Sim, de sim. fonte? Sim. Ah, e de gerador, osciloscópio. Isso eu vou mostrando aos pouquinhos para vocês, né? Eu tô aqui, né, mostrando inicialmente como fazer o uso do simulador, né, para vocês ir se habituando aí com o uso da ferramenta, tá? Mas sim, tem várias possibilidades aí, vocês vão ver. Eu, particularmente, tá, embora esse simulador aqui tenha uma interface bem mais pobre que o Proteus, né, do ponto de vista de simulação SPICE, eu confio mais no resultado do que está me dizendo aqui, esse instrumento, do que o Proteus está dizendo. Tá? A Texas, que é um fabricante de componentes eletrônicos, ela valida todos os componentes que ela fabrica em cima desse simulador aqui, por incrível que pareça. Ele funciona muito bem. Tá? Então eu quis mostrar para vocês, né, o passo a passo, assim, para usar as coisas mais óbvias aqui, né, onde localizar os componentes, né, e como acrescentar os instrumentos para fazer as medidas. A partir daí já dá para a gente fazer, né, vários ensaios. Tá? Depois, como eu disse, vou deixar para vocês uns exercícios para vocês tentarem. Então, voltando ali para o que a gente estava... Professor, Sim, eu tenho uma dúvida. A pois gente vai não. precisar usar o TINA ou apenas pode escolher entre o Proteus e o TINA? Não, a gente vai usar os dois, tá? Eu não vi quem é que está perguntando aí, desculpe. Foi eu, Paulo. Tá, Paulo, nós vamos usar os dois simuladores, tá? Tanto um quanto o outro. Mais o Tina do que o Proteus, até. Tá? Então, eu peço para vocês buscarem e instalarem esse cara aí. Então, fizemos então aqui um ensaio, né, para medir o ponto de polarização, né, o cálculo da corrente aqui, né. Vimos que tem uma pequena diferença, né. E aí, se a gente for então, calcular, chega a ser a 230 microamperes a corrente coletor, né, e simulando a gente viu que dá ali no Proteus ali 226,5 microamperes, né? E o VBE, em vez de ser 0,7 volts, é 0,735. Então, existe uma diferença entre o modelo
que a gente está utilizando, né, o modelo simplificado, né, o modelo ideal, que considera essa tensão de 0,7 fixo, e o modelo simulado, né, que simula a curva real, que é uma curva exponencial, né? E aí, como vocês veem, né, para cada valor que vocês andarem aqui de corrente de base, né, mais a curva real vai se distanciando aqui do modelo simulado, tá? Então, nesta corrente aqui de IB de 2,5, 2,2 microamperes, o erro é pequeno, né? 1,54%. 1,54%. Então, eu posso, para corrigir aquele equacionamento que a gente fez aqui, medir a variação de tensão aqui que houve aqui na base do transistor, né? ΔV ali, né? Que é o 735 milivolts contra 700 milivolts, e dividir isso aí pela corrente que está sendo injetada ali, né? E com isso eu vou encontrar, então, uma resistência aí, que eu chamei de resistência, eu não, né? Eles chamam de resistência dinâmica, né? Então, um RD ali. E, então, fazendo esse cálculo, né? 735 milivolts menos os 700 dividido pela corrente de base, se chega aqui a um resistor de 15K. Então, se eu quisesse melhorar aquele modelo que eu fiz ali do circuito, né? Bastaria eu acrescentar, então, essa resistência aqui tensão aqui de base aqui, né? E aí, se eu recalculasse isso aqui, eu chegaria, então, aqui agora, a corrente B está bem próximo agora do modelo ali, ó, 2,264, o outro lá é 26,5, né? Então, é um erro numérico aí, né, pessoal? Então, se chega a um resultado bem melhor, né? O problema, como sempre, tá? É estimar qual o valor desse RD adequado aqui, tá? Então, esse é o mais difícil, tá? Mas é uma forma, né, de melhorar o modelo do transistor que a gente está utilizando, seria isso. Se eu pegar e trocar ali a corrente, se eu trocar ali o resistor de base, né, trocar ali a corrente, se eu diminuir em 10 vezes o resistor de base, vai acarretar em que vai aumentar em 10 vezes a corrente de base, né? Então, pularia de 2,3 para 23 microamperes. E a corrente de coletor, 100 vezes isso aí, chegaria, então, 2,3 miliamperes. Se eu simular isso aqui com o Proteus ou no Tina, né, eu vou verificar que a corrente IB não chega a 23, ó, chega em 22, e a corrente, então, de coletor não chega a 2,3, chega a 2,2, né? Tem um errinho também, né? Aumentou um pouco, né? Era de se esperar, né? Porque quanto maior a corrente que eu injetar na base, né, mais a curva real vai se distanciar do modelo simplificado. Tá? Então, eu vou ter um erro maior em um VBE, né? Em vez de ser 0,7, eu vejo que já está quase beirando aqui os 0,8 volts. Por isso que a corrente de base, né, não chega em 23, né, fica em 22 microamperes. Tá? Então, simulando, né, eu verifico, né, que o erro aqui, né, eu perguntei aqui, né, o erro se mantém igual ou não, né? Quanto maior a corrente de base, né, mais o erro vai se acentuando. De novo, eu posso recalcular, né, e vejo que agora, em vez de eu ter uma resistência de 15K, né, eu tenho uma resistência de 4,2K. Também é normal, né? Aumento a corrente aqui, né? Vai aumentar a tensão, né? Mas vai diminuir a resistência dinâmica que tem aí no circuito. Então, a resistência agora é de 4,3K. Se eu calcular isso aqui, eu vou ver, né? Vou chegar bem próximo lá do que o simulador está dando. Tá? Se eu pegar e botar uma resistência de 10K, né? Então não precisa ser muito intuitivo isso, né? O que vai acontecer, né? O erro, de novo, né?
o erro vai de novo aumentar. E a resistência agora, né, por conta dessa corrente aqui, fica em torno de 715 ohms. Ok? Fazendo agora, piorando mais a situação aí, tá? Diminuindo mais ainda a resistência de base, e é esse que eu quero vocês observem, que esse é vamos dizer assim, um ponto muito importante, né? Se eu for calcular aqui, então, agora o circuito para esse resistor de 2K, né? Eu vou chegar aqui que a corrente de base vai estar em torno de 214 microamperes, né? Eu estou supondo aqui o beta do transistor igual a 100, e então, se eu pegar 214 microamperes e multiplicar por 100, eu deveria de chegar na corrente de coletor de 21,4 miliamperes. Pois bem, eu vou lá no simulador, vou simular esse circuito, e aí eu vou chegar ali de que a corrente de base é 1,15 miliamperes, tá? E a corrente de coletor, então, desculpe, pessoal, isso aqui era do resultado anterior. Considerando o resistor de 2K, né, eu chegaria numa corrente de base de 1,15 miliamperes, e a corrente de coletor, né, 100 vezes isso aqui, deveria chegar em 115 miliamperes. Simulando esse circuito aqui, eu vou ver que a corrente de base é 1,07, tá próximo de 1,15 miliamperes, e a corrente de coletor, ó, pessoal, 29 miliamperes. Então, qual é a conclusão que a gente chega aqui? O beta é o IC dividido pelo IB. Se eu pegar o IC e dividir pelo IB, aqui dá 100. E aqui no simulador, ó, deu aproximadamente 27 vezes. Por que que aconteceu isso? Então, a discussão toda que a gente estava falando ali do modelo do transistor como amplificador ou como circuito trabalhando como chave, está exatamente nessa questão, né, do transistor estar funcionando na região linear ou na região saturada. Então, por conta desse circuito aqui, ó, os exemplos anteriores, todos o transistor estava trabalhando na região linear. Tá? E neste modelo aqui que eu botei, nesse circuito, nessa polarização, eu acabei de fazer o transistor trabalhar agora na região saturada. Com isso, tá, pessoal? Trabalhando na região saturada, né, o ganho, o beta do transistor, não é mais 100, ó. Agora o ganho é 27. Por quê? Porque eu fiz entrar muita corrente de base, tá? E isso fez com que o transistor, então, saturasse. Então, para a gente saber, né, se o transistor está funcionando na região linear ou está funcionando na região saturada, tá, pessoal? A gente tem que observar, então, este gráfico aqui, que esse é bastante importante, né, para a gente entender o funcionamento do circuito, tá? Então, esta equação aqui, pessoal, IC é beta vezes B, ela não é sempre válida, né? Depende de que ponto o transistor está trabalhando. Então, eu vou montar aqui um gráfico, né? E vou representar dois eixos. Um é a corrente de coletor e o outro é a tensão coletor-emissor. Muito bem. Pessoal, esta equação IC igual a beta e B vai valer toda vez que a tensão VCE estiver acima de um limiar chamado VCE de saturação. Se a tensão estiver acima disso aí, IC vale beta e B. Se estiver abaixo disso aí, IC não vai ser beta e B, vai ser menor. Como a gente viu aqui no resultado anterior, né? O resultado menor aqui, o menor é igual a 27 vezes.
tá? Então, ó, pessoal, eu tenho que medir isso aqui para verificar, né? Eu tenho que medir a tensão VCE para verificar se o transistor está funcionando de forma linear ou não, tá? Eu preciso saber se ele vai trabalhar como amplificador corretamente ou se vai trabalhar como chave corretamente. Se eu quero trabalhar como amplificador, ele tem que estar acima dessa faixa aqui. O ideal é estar no meio, tá? O VCE tem o VCE máximo, o zero, né, o VCE máximo. O ideal é ele estar trabalhando aqui exatamente no meio, ou próximo daqui da região central. Se ele estiver próximo aqui do zero, tá? Então ele está numa região não linear, tá? E ele vai funcionar bem só como chave, não como amplificador. Ficou claro esse comentário aí, pessoal? Tranquilo, pessoal? Tudo bem ou não? Tranquilo. Tranquilo? Então, pessoal, eles chamam o ponto de funcionamento do transistor, né, o ponto Q, o ponto quiescente, né, o ponto de trabalho, né, do transistor. Se eu estou trabalhando, ou se eu estou buscando construir um amplificador, então eu vou querer trabalhar na região linear. Então eu vou melhorando aquele gráfico ali, né, o IC versus o VCE, e olhando aqui o desenho do circuito transistorizado aqui, tá? Então, eu vou identificar nesse gráfico dois pontos, e com isso eu vou conseguir traçar uma reta chamada reta de carga, tá? Então, os dois pontos desse funcionamento desse transistor são quando a corrente de coletor aqui, a corrente que circula aqui pelos circuitos, for nula, significa, então, que não há queda de tensão em cima do resistor, né? V igual a RI, né? Se o I é zero, né? O V é igual a zero. Se eu tenho zero de tensão, de queda de tensão em cima do resistor, toda a tensão do VCC vai ser aplicada em cima do VCE. Então, este é o ponto onde IB é igual a zero, IC é igual a zero e o VCE, então, é igual a VCC. O outro ponto, a outra extremidade dessa reta é, vocês imaginem eu dar um curto-circuito aqui no transistor, zerar aqui o VCE, e aí o que vai acontecer? Toda a corrente que passar por aqui, ela está sendo dissipada apenas em cima do transistor. Então, o IC, né, a corrente de coletor, vai ser o VCC dividido pelo valor do RC. É este ponto aqui da curva, tá? É a corrente máxima que vai passar pelo coletor do transistor. Se eu, então, traçar uma reta juntando esses dois pontos, a corrente de coletor máximo e a tensão de VCE máxima, né? Então, eu vou ter uma curva aqui chamada reta de carga, né? Do circuito transistorizado. Então, essa reta de carga, tá, pessoal? Ela consegue me dizer qual é o ponto de funcionamento do transistor. Então, imaginando, né, aqui eu então, tenho aqui a tensão fixa aqui de coletor e alterando o valor aqui da resistência de base, eu vou alterar as correntes que entram aqui no transistor. Então, se essa corrente for de 10 microamperes, corrente de base, como o transistor tem o beta igual a 100, né? Então, no coletor sairia aqui 1 miliampere. Bom, essa reta, então, esse ponto de 1 miliampere vai tocar aqui a reta de carga, né? E com isso, esse ponto aqui vai identificar qual é o VCE que o transistor está trabalhando naquele momento.
Então, olha só, pessoal, se o VCE aqui deu neste ponto aqui, e o VCE está maior que o VCE de saturação, então a conclusão é que o transistor está trabalhando na região linear e, portanto, a corrente de coletor vale IC, vale beta e B. Então, ele está na região linear. A região linear é entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. Se eu botar aqui 20 microamperes, né, o beta é igual a 100, né, então ele vai gerar o IC igual a 2 miliamperes. Se eu traçar a curva aqui dos 2 miliamperes, né, eu vou tocar agora a reta de carga neste ponto. Vejam, diminuiu um pouco a tensão do VCE aqui, né? O VCE agora estava aqui, agora pulou para cá. Mesmo assim, ele é maior que o VCE de saturação. Conclusão, o transistor está na região linear e, portanto, o beta, né, vale IC sobre B, né, ou IC é beta e B. E assim por diante, ó, vou aumentando a corrente, o que vai ocasionando? Para 30 microamperes, ó, o ponto está agora aqui assim, ainda está acima do VCE de saturação. Significa que ele ainda está na região linear. Se eu aumentar agora para 40 microamperes, pessoal, o que vai acontecer? Ó? Se a gente for olhar aqui, 40 microamperes, a corrente seria 4 miliamperes. Ele tocaria aqui, ó. Ou seja, ele está abaixo do VCE de saturação. Conclusão, o beta agora não é mais igual a 100, tá? Não vale mais IC sobre IB, né? Ou seja, ele vai ser menor porque ele está agora na região de saturação. Tá? Então, não é para qualquer valor de IB que eu vou ter um valor de IC. Isso é bem importante, pessoal. Ficou claro esse comentário aí? Tranquilo, pessoal? Sim. Muito bem. Se eu trocar o valor do resistor de coletor, tá? A reta de carga muda também. O ponto VCE máximo é o mesmo, né? Vamos admitir que aqui a fonte é a mesma, né? Eu só troquei o valor do resistor de coletor. Então, o VCE máximo vale a tensão de VCC e a corrente, então, máxima depende da tensão dividido pela resistência. Então, para o RC1, o valor de IC máximo é esse aqui. Para o RC2, o valor de IC máximo é esse aqui. Então, eu tenho, né, trocando o valor do resistor de coletor, né, curvas de retas de cargas diferentes, né, função do resistor de coletor. Então, para a mesma corrente de base, por exemplo, 30 microamperes, ó, eu tenho dois pontos distintos aqui, né? Dependendo da reta de carga que eu utilizar, né? Eu vou ter um VCE neste ponto ou um VCE nesse ponto. Vamos dizer assim, que dá para afirmar que tanto um circuito quanto o outro, para 30 microamperes, eles estão trabalhando na região linear. Por quê? Porque está acima do VCE de saturação. Vai ter situações, né, que dependendo da reta de carga, né, uma corrente, dependendo do resistor, né, uma corrente de base pode permitir que o transistor funcione como continue na região linear, né, e a outra reta de carga me leve o transistor para a região de saturação. Ah, então, eu tenho que olhar isso, né, pessoal, para poder né, validar, né, qual é a corrente que vai circular, né, pela malha do coletor emissor. Tá? Não basta calcular a corrente de base e dizer que multiplicando eu vou chegar na corrente de coletor. Eu tenho que verificar isso aqui, né, calcular o VCE para saber, então, se essa equação é válida ou não. Então, né, resumindo, né, dado uma reta de carga aqui, né, eu posso observar que se eu injetar 10 micro, 20 micro, 30 micro,
o VCE está acima do VCE de saturação, ou seja, eu posso trabalhar o transistor como um amplificador. Se eu injetar mais corrente, 40 microamperes, 50 microamperes, então ele vai funcionar bem como um circuito chaveador, mas não como amplificador. Então, eu vou começar aqui mostrando o circuito como chave, né? Vamos polarizar o transistor como chave, né? Então, olhando aqui eu estou colocando dois exemplos, né? Um utilizando o transistor NPN, o outro utilizando o transistor PNP. Qual a diferença entre um e outro? Usando o NPN, a carga fica ligada diretamente ao VCC e o transistor liga a carga ao GND. Então, se a gente fosse fazer um circuito equivalente, né, seria um circuito em que eu estou aqui com a minha fonte, a carga e uma chave ligada ao GND. Como é que eu faço? Eu injeto uma corrente de base e o transistor fecha o contato entre o coletor e o emissor. Então, analogamente seria fazendo isso. Ou seja, o transistor vai funcionar em duas situações. Ou ele está cortado, né? Ou seja, não tem corrente circulando na carga, a carga está aberta, ou ele vai estar saturado, ou seja, a chave vai estar fechada, e a corrente que vai circular aqui é a máxima corrente permitida pela relação da tensão do VCC pela resistência da carga. A mesma coisa, né, se eu utilizar um transistor PNP. Neste caso, a carga está ligada ao GND e o transistor liga o VCC até a carga. Então, se a gente fosse fazer o desenho equivalente, né, seria ter, então, a fonte, a chave, né, que seria o transistor, e a carga ligada ao GND. Injetando corrente, tirando corrente na base do transistor, né, faz com que o transistor feche, né, sature o transistor, ele fecha e aciona a carga. Empurrando corrente aqui na base do transistor, eu abro aqui o transistor, né? E aí, então, a carga fica desligada da fonte de alimentação. Basicamente, seria isso. Tá? Então, observando, né? Então, de novo, ali o circuito da reta de carga, né? Se eu quero trabalhar como chave, ou eu vou trabalhar neste ponto aqui, né? Corrente máxima aqui, ou eu vou trabalhar com a corrente igual a zero. Tá? Então, ele vai trabalhar como chave, não como amplificador. Então, utilizando o transistor NPN, né, como chave, né, o que eu vou fazer? Eu vou ligar a minha carga aqui no VCC, vou aqui botar na base do transistor aqui um resistor, né, e uma fonte aqui, né, para fazer, então, a injeção da corrente. Vou botar uma chavezinha aqui, né, para interromper a circulação de corrente pela base, né, e com isso, então, fazer com que o transistor ligue ou desligue. Vejam, pessoal, a carga que eu vou colocar aqui pode ser um relé, pode ser uma lâmpada, pode ser um aquecedor, pode ser uma fita de LED, pode ser um motor, pode ser uma série de coisas, tá? Depende do circuito que eu vou chavear. A única coisa que eu tenho que compatibilizar é que esse transistor aqui, ele tem que ser suficientemente forte, né, para fazer o acionamento aqui da carga, né, quando for necessário, né? Se a carga consumir muita corrente, o transistor tem que ser capaz de drenar muita corrente, tá? Nesse circuito aqui, ó, eu acrescentei uma resistência aqui para o GND, né, feito dessa forma aqui, para fazer com que, quando eu abra a chave aqui da fonte que controla a base do transistor, este resistor roube corrente aqui da base do transistor para fazer ele comutar, né, para fazer ele acelerar a abertura da chave. Quando eu fecho aqui, ele injeta a corrente, e aí, então, esse transistor aqui,
chaveia, né, e faz, então, circular a corrente pelo coletor emissor do transistor. Se eu quisesse, por exemplo, fazer um acionamento de um circuito digital, né, então, botei aqui uma porta lógica lá e quero fazer acionamento de uma carga. Como é que eu vou proceder, né? Se essa carga, por exemplo, for com uma tensão elevada, vejam, o circuito TTL, né, as portas lógicas são alimentadas com 5 volts. Digamos que a minha carga que eu quero acionar seja alimentada com 12 volts. Eu não posso pegar e ligar a carga diretamente na saída do circuito TTL ali. Então, eu tenho que usar um driver, né? Então, um circuito lá para fazer o chaveamento da carga, né? Utilizando, então, um transistor. Para isso funcionar, né? Então, a minha tensão aqui, que controla a base do transistor, né? É a porta lógica, né? O circuito lógico. E o resistor aqui está aqui entre a saída da porta lógica e a entrada do transistor para limitar a corrente. Então, a porta lógica vai gerar um pulso aqui, né? E o transistor aqui, então, vai pulsar a carga também, conforme, então, o sinal de controle que eu aplicar ali pelo meu circuito TTL. Tá? O que eu tenho que observar aqui, né? A carga pode ter qualquer tensão de alimentação, né? Por conta aqui do transistor, né? E a única regra aí que eu devo de observar é que para chavear corretamente o transistor, eu devo de saturar ele, né? E para fazer isso, tá? A relação do IB aqui, que seria a corrente de coletor dividida pelo beta, né? Não é suficiente. Nessa situação, a minha sugestão para vocês é que, uma vez calculada essa relação, vamos dizer que a carga aqui no coletor exija 100 miliamperes e o beta é igual a 100. Então, significa, né, que o IB deveria ser de 1 miliampere. Então, para saturar o transistor, escolham uma corrente de base 3 vezes maior do que isso. Aí vocês garantem que o transistor vai estar chaveando corretamente. Isso vocês garantem, então, que o transistor satura e que a potência dissipada no transistor vai baixar, mesmo aumentando a corrente de base. Então, a gente vai fazer, na próxima aula, a gente vai fazer uns exercícios, vai fazer um exercício numérico, a gente vai verificar, né, exatamente essa situação que eu estou colocando aqui para vocês. Então, pessoal, por hoje, não vou me estender mais aqui para não ficar muito pesado, tá? Então, ficamos por aqui. Quarta a gente continua. Quarta não, é quinta-feira. Quinta-feira a gente continua essa batida aí. Ok? Beleza? Até. Certo, senhor. Então,